Apocalipse 7, de 1 a 8. Oremos, queridos. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela maravilha, pelo privilégio de participarmos, Deus, dessa igreja que é tua, dessa mesa, Pai, que é tua. Obrigado, Deus, porque aqui nesse lugar, Pai, nós nos alimentamos e que o Senhor, verdadeiramente agora, Pai, encha, Deus, os nossos corações com aquilo que Tu tens, Deus, para o Teu povo, tanto para as nossas crianças quanto para nós aqui, Deus. Que saiamos daqui fortalecidos, edificados e rogamos, Deus, de forma especial, Pai, pelo nosso ministério infantil, por todos, Deus, e todos aqueles que ministram aos corações dessas crianças que são Tuas. Obrigado porque essa igreja entende que elas não são exatamente o futuro, mas de fato elas são o presente. Essa igreja, na verdade, as tem arroladas até como membros. Portanto, Deus, que Tu possas em Cristo Jesus também fazer frutificar essa palavra, que ela não volte vazia, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus nós choramos. Amém. Deus abençoe. E Apocalipse, queridos, 7, de 1 a 8. Me acompanhe, por gentileza, na leitura. Não teremos textos expostos no nosso telão, portanto, se você puder, por gentileza, pegue aí de uma dessas Bíblias à sua frente, ou mesmo do seu aparelho móvel, porque creio que será de melhor proveito na nossa exposição. Apocalipse 7, de 1 a 8. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, e dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Queridos, houve uma época na história chamada Era dos Mártires. Foi um tempo em que a igreja primitiva ela foi perseguida de muitas formas. Por cerca de 300 anos, os cristãos eles receberam perseguições, sejam elas políticas, sejam perseguições religiosas, mas mesmo assim, a igreja ela não parava de crescer. Somente em 313, com o Édito de Milão, que Constantino, então, agora dá liberdade para os cristãos, então, agora conviverem ali de forma mais harmoniosa no Império Romano. Apesar de toda essa luta, de todo esse sofrimento, de toda essa dor, nós não temos dúvida que Deus, de fato, se fazia presente com esses irmãos. Mesmo aqueles que tiveram que pagar com as suas próprias vidas por amor a Cristo. Tácito, ele escreve, falando do tempo em que Nero governava Roma, sobre então essa questão da perseguição aos cristãos, dizendo assim: além de matá-los, aos cristãos, os fez servir de diversão para o público, vestiu-os de peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Apesar, queridos, desse terrível quadro, os cristãos eles se mantinham firmes no propósito de anunciar, de proclamar o Evangelho de salvação até os confins da terra. E aqui, queridos, quando João escreve o Apocalipse, nós estamos em meio a uma série de perseguições, de lutas, de dificuldades. Ele mesmo, João, está aqui exilado, como que preso ali naquela ilha de Pátimos. Mesmo assim,
ele escreve essa passagem falando agora de uma visão que traria certamente conforto, certamente segurança aos irmãos e, claro, queridos, a nós também, a Igreja de Cristo hoje, como nós veremos. É importante nós entendermos que o livro de Apocalipse, ele não nos traz uma narrativa exatamente linear. Ao mesmo tempo que João escreve sobre as questões, então, do plano celestial, ele também se reporta àquilo que ocorrerá no plano terrestre. E nesse capítulo 7, nós temos aqui como que um interlúdio. Interlúdio, então, é esse momento de pausa. O capítulo 6, ele nos trouxe aí informações importantes sobre a questão dos selos ali que foram sendo abertos. No final do capítulo 6, ele termina então de abrir o 6º selo, e o 7º selo só será aberto então e quebrado no capítulo de número 8. Assim, nesse capítulo 7, nós temos então uma espécie agora de abertura na história, e é inserida aqui agora uma explicação dos acontecimentos, na verdade, antes do final. Esse interlúdio, queridos, é feito para nos explicar o que acontecerá antes do dia do julgamento. Por isso, quando o texto se inicia no verso 1, ele diz assim: depois disto, não é, queridos, exatamente depois do 6º selo, mas depois que João teve a revelação do 6º selo. Vemos aqui sobre a questão do tempo de Deus e também sobre a questão da salvação dos eleitos do Senhor, para então, somente depois, a terra ser destruída. Assim, ao pensarmos agora, queridos, sobre essa temática do tempo de Deus, nós podemos separar no nosso texto em pelo menos 3 grandes blocos que vão nos mostrar aqui os acontecimentos antes do dia do julgamento, antes da volta de Cristo. Em primeiro lugar, queridos, João nos mostra que antes do julgamento, o mal será controlado, versos de 1 a 3. Veja comigo: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Queridos, em que pese aqui o mal está liberado para agir, com aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, os selos de 1 a 4, que vimos aí, reverendo Alexandre, no capítulo 6 de Apocalipse, esse mal, queridos, ele na verdade será controlado. O mal, ele não está à solta de qualquer jeito. João afirma que viu 4 anjos, cada um ali ocupando um canto da terra, e esses 4 anjos estão ali em 4 pontos que seriam, na verdade, como que os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e isso aponta, então, agora, na verdade, para a totalidade da criação de Deus. Já os 4 ventos aqui contidos por esses 4 anjos, seria a ideia de Deus agora estar impedindo o julgamento de toda a terra. Zacarias 6, verso 5, nos diz assim: respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então aqui, queridos, os 4 ventos do céu seriam então idênticos aos 4 cavaleiros. Mais uma evidência de que, na verdade, essa passagem do capítulo 7, ela vai ocorrer antes da aparição, então, naturalmente, desses 4 cavaleiros aqui do capítulo 6. Os 4 anjos, eles foram, então, impedidos de realizar aquela sua missão de destruição, até que os santos pudessem ser selados por Deus. Ou seja, Deus está refreando tudo aquilo que viria. Esses 4 anjos que vêm agora para destruir, então, são contidos por Deus. Diz o texto: não toque na terra, nem no mar, nem nas árvores. Haverá um tempo para que tudo isso ocorra, enquanto Jesus não voltar. Essas coisas não acontecerão, porque Deus é quem de fato controla todas as coisas.
ele tem um controle sobre tudo. Como ocorre também, sabemos bem, com Jó, queridos. Satanás recebe de Deus autorização para agora peneirar Jó, mas mesmo assim Deus ali impõe limites. As forças do mal, queridos, elas não estão em pé de igualdade com Deus. Não há ninguém, não há nada igual ao nosso Deus. Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o verso 2, ele nos traz então a segunda parte dessa visão. Agora, outro anjo então surge com grande autoridade, porque ele dá ordens aos outros 4 anjos, e ele então agora carrega o selo de Deus. Esse anjo, diz o texto, vem do nascer do sol, vem do Oriente. E nós observamos na Bíblia o contraste entre o sol, a luz, e a noite, as trevas. Para alguns comentaristas, o fato do anjo vir do nascente do Oriente sinaliza então o derramamento das bênçãos do reino de Deus. E esse anjo, queridos, que carrega então agora o selo de Deus, sobe do nascente e declara então a esses 4 anjos que eles não danifiquem a terra, o mar, as árvores, até que os servos estejam selados. Esse anjo, queridos, com esse selo, ele vem então agora para selar os crentes na testa, aqui na fronte. No capítulo 14 também, no capítulo 22, nós observamos que esse selo é identificado com o nome do Cordeiro e também com o nome do Pai. Esse anjo então, ele sobe com esse selo e diz: não danifiquem a terra. Isso não significa, queridos, que nós não vamos passar por sofrimentos até que venha o julgamento. Todos vamos passar, queridos, por lutas, por dificuldades, até o dia do julgamento final chegar. Todos nós, queridos, estaremos sujeitos aos mais diversos tipos de sofrimento. Tudo isso, como nós já vimos aqui também, quando expomos sobre as igrejas aqui em Apocalipse, são formas do Senhor até mesmo nos testar, purificar a nossa fé. Deus nos socorre, queridos, mesmo em meio à fornalha. E o selo que o Senhor coloca em nós, queridos, não é, portanto, uma garantia que nós não vamos sofrer, mas é sim a garantia de que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. É a garantia, queridos, de que a nossa salvação está segura nas mãos do Senhor. Podemos passar por dor, sofrimento, pobreza, calúnia, inveja, até mesmo pela morte, mas a nossa salvação é garantida. Antes do julgamento final, o mal, portanto, será ali controlado. Deus, então, refreia esse mal. Não fosse o agir do Senhor, queridos, e até nos dias de hoje, aplacando, refreando o mal, a nossa sociedade, naturalmente, se desintegraria. É a ação, queridos, do Espírito Santo que não deixa agora o caos prosperar em nosso mundo. E isso é uma lição também para todos nós. Ter a certeza da nossa salvação, saber que ela está segura nas mãos do nosso Deus e ter o mal refreado em nosso tempo, deve gerar em nós um coração grato, um coração alegre, um coração seguro, porque sabe as maravilhas que estão reservadas para aqueles que estão agora selados com o selo de Deus. E é justamente isso, queridos, que nos mostra agora a segunda parte do nosso texto, o final aqui do verso de número 3, que nos mostra que os eleitos serão, portanto, selados. Veja comigo o verso 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É importante entendermos, queridos, que todos aqueles por quem Cristo se deu na cruz do Calvário serão selados. Não é toda a humanidade, não são todas as pessoas, mas somente aqueles a quem Cristo chama de minhas ovelhas. Esse selo aqui no verso 3, queridos, portanto, é essa garantia de que nós, rebanho de Cristo, seremos salvos. Apesar das lutas, de toda a tribulação que passamos e que ainda vamos passar, a nossa salvação é garantida
por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício vicário. Alguém pode até pensar que com isso o crente agora, sabendo que tem a sua salvação, vai começar então a levar uma vida sem se importar com o pecado, uma vez que já alcançou a salvação. Mas veja, queridos, a santificação é um grande indício da nossa salvação. Quando agora eu me arrependo sinceramente, quando eu tenho prazer, quando eu tenho alegria em estar na casa do Senhor, em cantar louvores ao seu nome, em aprender de sua palavra, em orar, tudo isso denota, portanto, um coração regenerado. Os eleitos de Deus serão, portanto, selados. Paulo, em Efésios 1, 13 e 14, escreve assim: em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O selo que o crente tem, queridos, é dado, portanto, pelo próprio Espírito Santo. É o Santo Espírito que coloca agora em nós o nome de Cristo, é quem coloca agora em nós o nome do Pai. É Ele quem coloca em nós, queridos, agora uma vida condizente com a graça do Senhor. É Ele, queridos, que tem esse papel de nos santificar, de nos convencer da verdade, da justiça, do juízo. Quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, não vai entregar-se a Cristo. Quem não tem o Santo Espírito, queridos, não é salvo. Em Romanos, Paulo também fala acerca desse tema. Em Romanos 8,16, ele escreve assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É essa ação, queridos, portanto, do Espírito Santo que faz com que sejamos agora verdadeiramente crentes. Então, antes do dia do julgamento, antes da volta de Jesus, o mal será controlado. Será usado, inclusive, como falamos, como ferramenta, como instrumento do Senhor sobre essa humanidade caída, sobre essa humanidade rebelde. E Deus, então, sela os seus filhos. Sela aqueles que são salvos, vistos aqui por João como uma grande multidão. Terceiro lugar, versos 4 a 8. Nos mostram agora que o número de salvos se completará até a vinda de Jesus. Veja comigo o que diz os versos de 4 a 8. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Aqui João, queridos, ele afirma que ouviu que eram 144.000 de todas as tribos de Israel, e então ele cita aqui cada uma delas. Existem seitas, queridos, nos nossos dias, que entendem que apenas 144.000 pessoas, de forma aqui literal, somente elas viverão na eternidade com o Senhor. O problema é que essa própria seita, ela cresceu de uma maneira que por volta aí da década de 30, 40, ela ultrapassou o número de 144.000 pessoas. Então eles disseram que, na verdade, são 144.000 que viverão no céu, mas o restante viverá aqui na terra. Existe também, queridos, um outro grupo, mais comum também no nosso meio, chamados de dispensacionalistas. A maioria dos neopentecostais acreditam nessa teoria do dispensacionalismo. A ideia é que tudo que Apocalipse nos mostra acontecerá um dia, mas hoje isso ainda não ocorreu. Somente quando de fato Cristo retornar, que se dará então essa questão aqui dos 144.000, dos cavaleiros, tudo aqui que nós já temos trabalhado e exposto.
A dificuldade aqui, queridos, é que os 144 mil para eles ainda serão ali selecionados e serão 144 mil judeus. Isso ocorrerá somente quando, então, da época do chamado arrebatamento da igreja. Essa ideia não prospera à luz da própria palavra de Deus como um todo, queridos. Esse número, na verdade, de 144 mil, ele precisa ser visto como, na verdade, um número simbólico. Os teólogos dispensacionalistas, hoje, eles costumam até separar Israel da igreja cristã. São igrejas que geralmente têm ali a bandeira de Israel nos seus púlpitos, tem uma estrela de Davi. A ideia seria como se tivesse o povo de Deus, os gentios e os judeus, como se fossem aqui dois grupos que então serão salvos. E à luz do Novo Testamento, queridos, essa ideia ela não se sustenta. Romanos 12, 5, por exemplo, Paulo vai afirmar: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, ou seja, a igreja é uma só. Desde o Antigo Testamento, queridos, até hoje. Em Romanos 11, Paulo também vai dizer que os gentios eles foram como que enxertados em oliveira. Em Gálatas 3,7, Paulo fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Por isso que a ideia de que os gentios serão salvos e depois os judeus serão salvos, ela não se harmoniza com o ensino da palavra de Deus, porque a igreja, queridos, ela é uma só. O povo de Deus é um só. Efésios 4:5 nos diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No capítulo 14, de 1 a 7, João, então, de Apocalipse, João também escreve novamente sobre essa questão dos 144 mil. E lá João também aborda ali outras descrições sobre eles que, claro, chegando lá, nós vamos também trabalhar acerca dessa temática. E além disso, queridos, Apocalipse 7, a partir do verso 4, nós precisamos também observar sobre essa questão que ele coloca agora das 12 tribos. Veja que na lista que João faz, não aparecem as tribos de Dan e também não aparece a tribo de Efraim. Lembre-se que José ele não recebe exatamente ali uma tribo, mas os seus filhos, Efraim e Manassés, sim. Então, por que Efraim não aparece aqui e também Dan? Há algumas explicações para isso. Quando Salomão ele morre, o reino então agora se divide entre norte e sul. O reino do sul fica ali com Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão fica então ali com o reino do norte, Israel. 1 Reis, queridos, capítulo 12, vai nos mostrar bem essa história, chamada história da idolatria de Jeroboão. Jeroboão, ele pensou que se o povo fosse adorar a Deus em Jerusalém, eles poderiam ali ser seduzidos por Roboão e assim agora se revoltarem contra a sua pessoa. Então o que ele faz? Jeroboão então resolve construir 2 bezerros de ouro, estabelecendo assim 2 grandes centros de adoração. Um no território de Efraim e o outro no território de Dan, de maneira que quem viesse de Israel não conseguiria chegar a Jerusalém sem, na verdade, passar ali por aqueles centros de adoração e, claro, como ele queria, adorarem aqueles bezerros de ouro. E isso, claro, queridos, não foi bom aos olhos do Senhor, porque provocou ali uma grande idolatria dentro do reino de Israel. Por isso que, para muitos estudiosos, nessa visão de João, não se contemplam, portanto, essas 2 tribos, de Dan e também de Efraim, 2 centros de adoração idólatras. E assim, queridos, ao olharmos agora para o nosso texto de Apocalipse, nós podemos entender então um pouco melhor a questão maior, a questão central aqui, o sentido dos 144 mil, queridos, é na verdade para demonstrar a totalidade do povo de Deus, aqueles que não são idólatras. Por isso que João fala acerca das tribos de Israel. Esse número de 144 mil, ele é alcançado quando nós multiplicamos 12, que são as 12 tribos de Israel,
por 12, que são ali os 12 apóstolos, e por 1000, que simboliza ali infinitude, aquilo que não se tem muito como contar. Essa seria então, portanto, essa a ideia daqui, dessa visão que João teve. A simbologia da totalidade do povo de Deus. O próprio verso 9, queridos, também nos ajuda quanto a essa questão da simbologia. No verso 4, João diz assim: então ouvi o número dos que foram selados. Agora veja o que ele nos diz no verso 9. Depois dessas coisas, vi. Ou seja, ele agora fala daquilo que ele está vendo. E o que ele viu está no verso de número 9. E eis que grande multidão que ninguém podia enumerar. Primeiro ele ouviu, daí agora ele olha, ele vê então essa grande multidão que ninguém podia enumerar, e é essa, claro, essa ideia do povo de Deus, uma grande multidão, e o verso 9 continua, o que ele diz? Multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Não eram só, queridos, as 12 tribos, mas todas as nações ali, adorando o Cordeiro perfeito, imaculado. Portanto, a ideia dos 144.000, queridos, é uma expressão da totalidade do povo de Deus. Não tem como interpretarmos esse texto como se fosse algo que ocorrerá somente no futuro, quando então houver esse arrebatamento, e esses 144.000 judeus então serão especialmente selados para proclamar o Evangelho, para só depois então vir a consumação dos séculos. Se tentarmos interpretar essa passagem dessa forma, já estaremos lidando com uma dificuldade, que é o próprio verso 3, dizendo que não é para se destruir a terra. Quando a terra for destruída, aí sim, acabou. O dia em que todo olho ver ali o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens, acabou. Virá o dia do grande julgamento, e aí não haverá mais chance. Por isso que o tempo para nos entregarmos a Cristo, queridos, é hoje, é o agora, porque quando Ele voltar, Ele já virá agora como juiz, e não haverá mais chance aos que ainda colocam-se rebeldes a Ele. Hoje é o dia da salvação, mas não se engane, esse tempo um dia cessará, chegará ao fim. Isaías 55:6 nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Concluindo, queridos, Deus colocou ali os cavaleiros, os 7 selos ali vão se abrindo, vem a guerra, peste, vem fome, morte, como o capítulo 6 aí nos mostra, mas Deus também diz que ainda não está no tempo de tudo isso. Primeiro, Ele quer selar os seus eleitos, aqueles que serão salvos. E esse selo, queridos, está sendo colocado à medida que pessoas ouvem o Evangelho, à medida que pessoas são tocadas pelo Santo Espírito e são, portanto, seladas pelo Espírito Santo através da conversão. E aí são identificadas agora como filhos de Deus. E a sua vida passa, portanto, a refletir isso, porque agora essa é uma vida controlada pelo Santo Espírito. Portanto, como igreja do Senhor, precisamos viver entendendo que nós estamos nesse período anterior agora à volta do Senhor Jesus. E o fato de estarmos ali caminhando com o Senhor dia a dia não quer dizer que não passaremos por dificuldades, que não passaremos por dores, por lutas, por sofrimentos. Na verdade, muitas dessas questões, como já falamos, são como que processos que o Senhor nos faz passar para agora aperfeiçoar a nossa fé. Por isso, mantenha-se firme no propósito de adorar a Cristo e somente a Ele. Saiba
que o Cordeiro de Deus está com você. Saiba que aquele que tem o domínio sobre toda a história caminha ao seu lado. Confie em Cristo. E você que ainda não conhece, que ainda não tem como seu Senhor e suficiente Salvador, ainda é tempo. Não deixe para depois. Busque a Jesus de todo o coração. E a todos nós, queridos, como igreja do Senhor, não tenhamos medo do amanhã. Não duvide que Deus está, de fato, no controle de tudo. Passe por essa prova, passe por esse tempo de sofrimento e seja, pelo Senhor, aprovado. Não se desespere. Quando a tempestade vier, lembre-se daquilo que o próprio Cristo nos disse, lá em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está e permanecerá com você até o grande dia. Amém? Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua maravilhosa palavra, que tanto nos acalma, que tanto traz, Senhor, paz aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque ao ouvirmos, Deus, essas exposições acerca do Apocalipse, por mais que por vezes, na nossa limitação, na nossa fraqueza, tenhamos algum tipo de medo, de receio, ó Senhor, que o Senhor, Pai, nos encha com um espírito de esperança e de alegria, porque sabemos, Deus, que somos Teus, que somos esse povo selado, que somos, Deus, rebanho do Teu pastoreio. Ó Deus, que maravilha e que privilégio é sabermos que somos parte desse povo, um povo em quem o Senhor infundiu da Tua maravilhosa graça, que apesar de nós, Deus, tão pecadores, tão pequenos, Deus, o Senhor nos ama com esse amor maravilhoso, enviando o Seu único Filho, para que se colocasse, Deus, por nós ali na cruz do Calvário. E hoje nós pudéssemos ter esse livre acesso, essa liberdade, Deus, de nos achegarmos a Ti com alegria e reverência. Oh Deus, se há alguém aqui, Pai, que ainda verdadeiramente não Te conhece, que ainda, Deus, não tem o seu coração voltado totalmente, Deus, para o Senhor, que o Senhor faça a Tua obra, que o Senhor de fato trabalhe nesse coração de pedra, tornando de fato um coração de carne, e que hoje, Deus, seja uma noite de salvação, Pai. Que Tu visites, Deus, cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e que continuemos, Deus, a olhar, Pai, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que pagou tão alto preço, para que agora pudéssemos chamar o Senhor de Pai. Ó Deus, fique, Pai, com cada lar, com cada família aqui representada. Essa é a nossa oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém.